De volta com o CBN Maceió, agradecendo a Camila Bibiano aí com as informações do Palácio República dos Palmares, para a gente conversar um pouco mais aqui sobre licitação. Licitação, isso, porque após pedidos, o governo prorroga o prazo para adequação à nova lei de licitações. Nós temos agora aí um prazo maior, foi estendido, era para ter sido agora, em 1º de abril, e a gente vai deixar isso quem sabe aí para 2023, mas o fato é que a gente precisava dar uma chacoalhada na 666, que o pessoal demonizava até pela tríade aí do número 6, e de fato não era fácil não, era uma coisa demonizada mesmo. A lei era muito imperativa sob o ponto de vista da punição, e era pouco colaborativa para que a gente chegasse, de fato, até a obra concluída, entregue à população e, ainda assim, com a possibilidade de se investigar se, de fato, tudo ocorreu do ponto de vista administrativo, da gestão de recursos e de tudo aquilo que era preconizado no contrato. Mas a gente vai esmiuçar a partir de agora essa lei com Davidson Calheiros, que é especialista em licitações e a quem a gente agradece, viu, Davidson? Bom dia. Bom dia, Elias. Bom dia aos ouvintes da Rádio CBN. É um prazer enorme estar aqui com vocês novamente. Bom, o país sempre foi o país da burocracia. Essa lei vai em que caminho, Davidson? Elias, antes de responder a sua pergunta, a gente queria dizer que, enquanto especialistas, isso é um consenso. Nós estivemos, inclusive, semana passada no Congresso Brasileiro de Licitações, e há um consenso que a prorrogação ela não foi tão benéfica assim, né? Einstein já dizia que é loucura querer resultados novos fazendo a mesma coisa, mas a lei nova ela traz um viés de desburocratização muito grande. Você tem um exemplo, em algumas contratações, hoje é possível contratar uma empresa, uma pessoa jurídica, exigindo apenas 2 documentos, 2 certidões. Isso nunca tinha sido visto antes, porque a burocratização era algo inerente na Lei 8666. Bom, isso significa dizer que a gente ficou menos transparente, porque 2 documentos no lugar de 10, 20, 30 documentos, ou é o inverso? É o inverso. E aí eu justifico, Elias, porque a Lei 14.133, e aí só explicando para o teu público que é muito grande, a Lei 8666 ela foi prorrogada até o dia 29 de dezembro agora de 2023. Não era isso que queriam os prefeitos, por exemplo. Os prefeitos queriam que fosse até abril do ano que vem. Mas ela foi prorrogada somente até 29 de dezembro de 2023. Mas voltando à questão da transparência, sim, hoje nós temos, por meio da Lei 14.133, a criação do Portal Nacional de Compras Públicas. Significa dizer o seguinte, Elias, que hoje, se a sociedade quiser ter acesso a um contrato que uma prefeitura faz com qualquer pessoa jurídica, ela vai lá no Portal Nacional de Compras Públicas e tem acesso ao contrato. Na Lei 8666, isso não era possível, a gente nunca ficava sabendo dos melindres e dos meandros, das avanças que eram feitas entre prefeituras e empresas, pessoas jurídicas. Bom, a nova lei ela já está em vigor, não é isso, Davidson? Apenas as formas antigas de contratação é que ainda se encontram válidas na prática, porque muita gente não se adaptou. É mais ou menos por aí, né, Davidson? Perfeito. A Lei 14.133, que é a nova lei, está em vigor desde abril de 2021, portanto, há 2 anos atrás. E houve esse prazo para que as prefeituras se adequassem, né? Prefeituras e órgãos estaduais e também federais, mas só os órgãos federais, infelizmente, conseguiram se adequar às regras da nova lei. Particularmente, eu entendo que houve tempo, 2 anos é tempo suficiente para se preparar. Uma questão aí é que nós que trabalhamos nessa área de licitações, nós entendemos, trabalhamos inclusive com capacitação, Elias, entendemos que os gestores não enxergam a capacitação dos seus servidores como investimento. E aí ficam à mercê de ficar solicitando essas prorrogações. Mas ela está vigente, a exceção aí são os municípios que têm menos de 20 mil habitantes, que têm aí um prazo de 6 anos para se adequar. Mas está posto na Lei 14.133 e é assim que vai ser. Bom, de toda sorte, esse é o único regramento para a realização de compras públicas no país. Antes a gente tinha um para pregão, outro para outras coisas,
Parece-me que esse agora, ele sintetiza tudo. Exatamente. No dia 29 de dezembro deste ano serão revogadas o que seria do dia 1º de abril, né, como você bem colocou, a lei do pregão, a lei do regime diferenciado de contratação e a lei 8666. Todos esses serão revogados no dia 29 de dezembro e passará a viger apenas a lei 14133 para as contratações públicas. Bom, a ideia é que ela seja mais moderna, mais transparente, mais eficaz, mais ágil, que as licitações terminem na execução daquilo que foi contratado. Mas e aí como ficam as micro e pequenas empresas? Elas foram alcançadas porque tinham benefícios na anterior. Isso, os benefícios, na verdade, eles foram postos em 2006 na Lei 123, né, que é o Estatuto Geral das Micro e Pequenas Empresas. E a Lei 14133, ela continuou com todos esses benefícios, como, por exemplo, o benefício da prioridade de contratação quando a empresa é local. Então, hoje, por exemplo, no município de Maceió há um decreto que, se a empresa for do município, o município pode comprar desta empresa até 10% mais caro, ainda que ela não esteja na primeira colocação. Isso é um grande avanço que a Lei 14133 também incorporou, Elias. Olha, isso é super importante porque é exatamente nesse nicho de mercado, micro e pequenos empresários, que está um emprego. O emprego brasileiro, em sua maior frequência, ele se encontra exatamente fortalecer e acabar com o mito, né, Davidson, de que, olha, não, licitação é coisa de empresa grande, e isso é um mito. A gente tem, é um mito, é um grande mito, inclusive. A gente tem aí muitos avanços. Se você tem uma ideia, em 2006, apenas 2% das licitações eram ganhas pelas empresas menores. Hoje a gente já tem em torno de 25%. Isso é um grande avanço, mas esse avanço só foi possível graças aos benefícios que são dados às micro e pequenas empresas, porque era uma briga de Davi e Golias, isso não tenha dúvida. Hoje a gente tem, por exemplo, Elias, licitações até R$80 mil, só podem participar, isso está previsto na Lei 14133, só podem participar as micro e pequenas empresas. Então elas brigam entre si, elas competem entre si, e não mais com empresas que são acima desse patamar. E a gente evita o inverso também, viu, gente? Você quer fazer aí a duplicação da BR-101 no país inteiro e entra uma microempresa para fazer essa, uma situação, aí é o Davi querendo ser o Golias. Exatamente. Então, e muitas construtoras pequenas acabam abandonando as obras, né, por não terem esse lastro financeiro para dar continuidade à obra. Isso é verdade. Olha só, e isso termina chegando até um acesso maior ao crédito para esse nicho de mercado, micro e pequenos empreendedores? Sim, sim. Quando o Estatuto das Micro e Pequenas Empresas ele surgiu, ele traz também a questão do tratamento diferenciado e favorecido, inclusive na questão do crédito, Elias. Agora, em relação a esses contratos, a 666 ela era muito punitiva. Olha, se você não fizer assim, vai terminar assim. Se você não fizer, eu rompo seu contrato. Se você não fizer... A gente está um pouco mais realista. Olha, se você fizer muito bem, entregar antes do prazo, você tem bônus. Se você fizer entregar dentro do prazo, olha, você entra naquela lista dos bons empreendedores. Se você fizer e não terminar, ou por algum motivo descumprir o contrato, você tem penalidades. É assim que a lei observa agora? Elias, só que tem uma novidade aí na Lei 14133 em relação a isso. É a possibilidade da empresa fazer a reparação, instalar dentro do seu âmbito um programa de integridade e voltar a vender os seus serviços para a administração pública. Isso é uma grande novidade, porque hoje... na Lei 8666, quando a empresa recebe uma punição, ela tem que cumprir integralmente o prazo daquela punição. Ainda que ela tenha se ajustado ao mercado, hoje há essa possibilidade da empresa vai receber a punição, e há a novidade também de que é possível continuar com a obra, por exemplo, né? E se o prejuízo de parar for maior. E abre-se processo para se apurar as responsabilidades. Mas entendemos que é um avanço muito grande quando você permite que uma empresa que tenha promovido alguma inexecução contratual poder se restabelecer e voltar a vender para a administração pública. Então, Davidson, o futuro aí vai possibilitar a gente não encontrar mais aqueles esqueletos, a gente vai atravessando as estradas e tem aqui os pilares de uma ponte, mas não tem ponte.
Tem um pedaço do trilho, mas não tem o outro. Tem um trilho, mas não tem o trem. Tem o trem, mas não tem o trilho. Isso possibilita no futuro da gente ou minimizar muito isso ou simplesmente a gente extinguir essa possibilidade? Isso, entendo que nós vamos mitigar bastante isso, principalmente na questão da transparência, né? Porque hoje quando você fala aí dos contratos, que eu disse a vocês que existe um portal de compras públicas que os contratos vão estar lá presentes, todos os atos administrativos vão estar lá presentes, isso vai favorecer também, inclusive, que as empresas se preparem melhor, porque vai estar à vista da sociedade todos os documentos de contratação daquela empresa. Então, entendo também que, ao longo do tempo, vai haver uma preparação melhor das empresas para atuar na administração pública sem a intercorrência de ter que não concluir com seus contratos. Bom, no quesito sustentabilidade é uma palavra importante nessa lei? Do primeiro ao último artigo. Por que, Davis? O tempo inteiro a Lei 14.133, ela tenta trazer a sustentabilidade para dentro das compras públicas. Eu vou dar 2 exemplos para vocês aqui, para o seu público, Elias. O primeiro deles é o fato de hoje a administração pública na Lei 14.133 poder, por exemplo, definir em sua especificação que só vai aceitar, por exemplo, a compra de um ar-condicionado ou de alguns ar-condicionados se for classificação energética A. Isso é uma grande vantagem para a administração pública, porque hoje na Lei 8.666, a administração pública compra ar-condicionados, por exemplo, classificação energética C e D ou E, que custa mais barato, mas a conta de energia da administração pública acaba aumentando. Então hoje tem essa possibilidade da sustentabilidade. E uma outra situação que nós ficamos muito felizes em relação a... Porque quando a gente está falando aqui de sustentabilidade, a gente não está falando só da ambiental. A gente está falando do fomento também à economia e outras situações. Então, a gente tem uma grande novidade que é, por exemplo, a possibilidade de contratar mulheres que foram vítimas de violência doméstica. Isso é um avanço muito grande também para o resgate, né, da pessoa, né? Claro, a continuidade, né, gente, da vida por meio da oportunidade de refazer, de reconstruir essa vida. Não é só reconstruir as obras que a gente deixou lá atrás, no meio do caminho, não. Algumas vidas ficaram no meio do caminho, interrompidas pela violência, pelo machismo. Essas vidas precisam ser reconstruídas e tudo tem que colaborar para esse encontro, né, Davidson? E parece que até a lei que está relacionada às licitações, às compras públicas, entende isso. Sim. A gente, inclusive, percebe, Elias, que a nova lei tem uma grande influência do Tribunal de Contas da União, certo? O Tribunal de Contas da União, ele vem, ao longo do tempo, preenchendo um vácuo legislativo, né? E emitindo diversos acordos, e a gente percebe que a Lei 14.133 acompanha esse ritmo. Então, quando a gente fala de sustentabilidade, a gente está falando aqui desse resgate do ser humano, a gente está falando também das compras públicas mais enxutas, e a gente vai evitar que a gente tenha compras como, por exemplo, a caneta que não escreve, o pneu que só dura 10 mil quilômetros, a impressora que não imprime. Então, tudo isso foram avanços trazidos pela nova lei, que, se bem aplicada, né, vai trazer avanços não só para a administração pública, mas para o país. Agora, Davidson, por que licitação ainda é um nome difícil de ser digerido? Onde é que a gente erra mais? Talvez os prefeitos, e principalmente os prefeitos, não estejam procurando as pessoas certas, aqueles que são de fato especializados, a necessidade da atualização. Esse é um tipo de situação que vem sofrendo modificação legislativa o tempo todo, isso, algumas MPs também no meio. Como é que é isso, Davidson? Aliás, nós que somos do meio, nós sempre tem uma frase que a gente diz que licitação não combina com política. Então, quando você, por exemplo, quando um prefeito coloca numa equipe de licitação por indicação, alguém por indicação, ele não tem a qualificação técnica necessária. Então, a Lei 14.133, inclusive, vem combatendo isso, exigindo, e aí é uma polêmica que eu vou abrir aqui rapidamente, a Lei 14.133, no seu artigo 8º, ele exige que os agentes de contratação, eles sejam servidores efetivos. Então, isso já é um grande passo, não bem observado e não bem digerido pelos prefeitos, porque não há esse investimento em capacitação, isso é histórico. Então, nos meus cursos, inclusive, eu digo que a gente acaba tendo muito senso comum
dentro da licitação, né? E aí aquela velha história de você achar que manga com leite faz mal, e dentro da licitação isso é muito perigoso, porque você aprende com um colega que aprendeu com um colega do lado, nenhum sofreu capacitação, e a gente tem aí equipes de licitações que são pouco preparadas, infelizmente. E olha, não vai efetivar o indicado não, viu? Pelo amor de Deus, faz concurso, coloca aí uma série de critérios que vão terminar numa qualidade técnica muito melhor, de modo a fazer com que, se é pregão, o sujeito não queira fazer por convite. Se é de uma outra forma, que não seja de uma terceira forma. Porque um pouco mais adiante, e aí alguns prefeitos, alguns ex-prefeitos principalmente, reclamam muito, é uma perseguição política, é uma perseguição dos órgãos fiscalizadores, mas muitas das vezes não há um dolo, não há um enriquecimento ilícito. Ninguém está, de fato, de vontade própria, querendo se locupletar com dinheiro público. Mas o erro formal pode levar você a responder, e talvez você não tenha uma resposta que seja suficiente para não ser punido, Davidson. Isso. Ultimamente o TCU vem no sentido de que é possível punir o servidor ou o agente público, o prefeito, etc., apenas pelo erro grosseiro. Já é um avanço, né? Porque os equívocos... E aí voltamos para a história da capacitação, né? A gente não tem a equipe capacitada, mas o prefeito, quando ele homologa uma licitação, ele está dizendo que ali, desculpe, é um ato jurídico perfeito, portanto, ele acaba assumindo para ele esse ônus, né? Ainda que aqueles atos jurídicos não estejam tão perfeitos assim. Olha, gente, perfeito, bom, é possível, porque tem regra para isso. A gente tem critérios. Quem faz isso, e não adianta fazer outra coisa não, quem faz licitação precisa fazer só licitação, porque é complexo. Mas quem faz isso e faz de forma reiterada, está ambientado com essa nova legislação, que ainda passa por um período aí com aspectos da lei anterior e aspectos da lei atual vigorando concomitantemente. Isso traz mais desafios para a equipe de licitação. E é preciso estar atento, ter calma, nem tudo vai ser emergencial. Então não pensa que vai ser aproveitado o emergencial. Muita gente paga um preço muito grande por isso. Então fique atento, contrata quem conhece de fato dessa situação, de modo a um pouco mais adiante, e aí já sem a couraça política, responder essas coisas pode significar uma reprimenda muito forte, muito grande. Davidson, foi um prazer tê-lo aqui no CBN Maceió. Um ótimo dia. Eu que agradeço, obrigado. Davidson Calheiros é especialista em licitações. A nova lei traz desburocratização, traz mais transparência, tem benefícios para você que é micro e pequeno empresário, tem um código penal vigorando nela, viu? Não ficou tão branda assim não. E ela toca no quesito sustentabilidade, então é algo para a gente se interessar.